Boa noite, seres conectados. Como vocês estão? Tenham uma ótima noite, espero, né, para todos. Então vamos lá, vamos iniciar hoje aqui mais uma live. Esperar o pessoal entrar aí. É chato esse negócio de a gente ficar falando, né? Eu esperar o pessoal entrar e quem vê depois fica lá perdido. Eu já gosto de entrar e já vou falando, aí depois quem quiser pega lá na reprise, não é mesmo? Então, gratidão a todos que estão entrando aí. Olá, boa noite, boa noite. E aí, hoje, qual é o assunto, né? Qual é o tema? A gente vai falar um pouquinho hoje do feminino, da reconexão com o feminino. Então, para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui no canal, é novo, eu sou a Sani Bárbara, sou terapeuta integrativa, especialista em medicina integrativa e trago vários temas aqui no canal de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? De saúde. Então, eu trago bastante informações aqui para que vocês se percebam como um todo, né? Boa noite, Tati. Porque quando a gente fala de ser né, um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, todo mundo fala assim, nossa, o que é isso, holístico, né? Terapeuta holístico é quando nós trabalhamos o indivíduo como um todo. Então, nós trabalhamos o indivíduo em todas as partes, né? No mental, no emocional, no físico, e é isso que eu trago nesse canal, tá? Então, hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar da reconexão com o feminino, porque hoje estou iniciando um grupo lindo, com bastante mulheres lá. Hoje já fiz o atendimento delas, já postei lá no grupo de reconexão com o feminino. Então eu venho trazer um pouquinho desse assunto, né? Que é um assunto que a gente fala muito, dessa questão do sagrado feminino, dessa reconexão com o feminino, mas muitas vezes a gente fica meio perdido. O que é isso, sagrado feminino, né? O que é? Aí quando eu comecei a estudar sobre esse tema, né? E comecei a ir um pouco a fundo em algumas literaturas, em alguns grupos, quando você ouve falar assim, é sagrado feminino, aí a primeira coisa que te remete é um monte de mulher no meio de uma floresta, dançando com aqueles vestidões, né? Um monte de vela na mão, umas luzes, aqueles candelabros, né? Aquelas coisas assim. E não tem nada a ver com isso, né? Completamente diferente. Porque essa questão do sagrado feminino, né? Essa questão da reconexão com o feminino, é, não são só as mulheres, né? Os homens também eles podem estar, só que, claro, com as suas diferenças, né? O homem temos homens que são muito yang, né? São homens com muita energia masculina e eles não têm nada de feminino e às vezes isso faz falta, porque a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Claro, o homem sempre ele vai estar num momento de mais expansão, então ele traz essa energia do masculino mais forte e a mulher mais aquela energia de amorosidade, de mais tranquilidade, né? Então é mais o yin, né? Então o yang, ele é como se fosse a luz, o fogo, né? O forte. E a energia feminina, ela é mais escura, ela é mais, né, introspectiva. Então, por isso que a gente fala muito dessa questão de luz e sombra, tá? Então, quando a gente vai falar dessa questão do feminino, quando a gente vai falar dessa reconexão aí, que eu tô vindo com esse grupo de 30 dias de reconexão com o feminino, por que reconexão com o feminino? Porque a maioria das mulheres hoje, elas estão desconectadas com o feminino. Pelo estilo de vida, pela profissão, pela própria família, né? De ter que levar, às vezes, muitas mães solos, que tem que levar, fazer o papel de pai e mãe. Embora a energia masculina, o pai, ele nunca vai ser substituído pela mãe. Por mais que a mãe faça e tente igualar ali a energia, ela não consegue. Por mais energia yang que ela tiver, ela não vai conseguir, porque vai faltar alguma coisa, né, para esse feminino. E aí, Carla?
vai faltar alguma coisa para esse feminino. Então, esse grupo daí dos 30 dias de reconexão com o feminino, ele traz isso, ele vai trazer essa amorosidade, ele vai trazer essa questão de você olhar para sua, para a questão do seu feminino, não só, eu vou ser mulherzinha, eu tô de pink hoje, eu tô no clima do feminino hoje, oiê, tô no clima do feminino. Não é você ser meiguinha, ser amorosinha, ser uma florzinha, não é isso. É você trazer essa energia do seu feminino para quê? Para sua criatividade, para você, a gente fala que a energia do feminino, ele traz essa questão do gestar. Gestar o quê? Só uma vida? Só um filho? Eu não quero mais ter filhos, né? Pela minha idade não dá mais, mas eu quero gestar sim. Eu quero gestar projetos, eu quero gestar uma nova carreira, eu quero gestar novos processos, né? Eu quero gestar novos grupos. Então, quando eu falo de gestar, não é só uma criança. A gente tem várias coisas para gestar, né? Para criar. Então, criar dentro da família, criar dentro do trabalho, criar. Então, isso é porque a mulher ela é regida pela criatividade. Tanto que o útero, o ovário, né, essa parte nossa feminina, ela fica mais lá embaixo, que é a região da criatividade. Então, quando a mulher começa a ter muitos problemas de ovário, de útero, menstruação irregular, muitas dores, muita cólica, ela tem que começar a olhar para esse feminino. Ela tem que começar a olhar para essa questão dessa região, porque ali é a região da criatividade. E muitas vezes nós somos reprimidas nessa questão da criatividade. Por quê? Porque a gente tem que ir para o mercado de trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta da família. Então você trabalha o dia inteiro, chega em casa, você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta do filho, você tem que dar conta do marido, você tem que dar conta às vezes da mãe, do pai. E aí, aonde que você vai criar se você não tem nem tempo de se olhar no espelho? Então você acaba abafando você para viver para o outro, né? E isso vem muito da mulher, porque a mulher acaba tendo esse lado maternal dela, que ela traz essa energia de ajudar todo mundo, de cuidar de todo mundo. Só que eu falo que nesse grupo que eu vou trazer isso para essas mulheres, para que elas comecem a olhar para elas com um olhar amoroso. Então, ela trazer todo esse cuidado que ela tem com as pessoas da família, ou do trabalho, ou com os pets, sei lá com quem que ela tem mais amor, ela trazer isso para ela. Porque nós somos as primeiras a nos julgar e a gente sempre aponta o dedo para as outras mulheres. Pode ver, mulher só fala mal de mulher, dificilmente mulher fala mal de homem. A não ser quando está nos relacionamentos a gente fala um pouquinho, né? A brincadeira. Mas assim, se você olhar no espelho, tem uma parte do corpo que você não gosta, você vai olhar para o seu corpo, aí você já começa a criticar. Imagina uma amiga sua, sei lá, uma pessoa que você gosta, ou uma pessoa que você nunca viu na vida. A pessoa chega para você e fala assim, nossa, você tá velha, tá toda enrugada, essa barriga caída, sua perna tá não sei o quê. Como que você iria receber isso dessa pessoa? Você ia ficar ou em choque, falando, nossa, mas como que essa pessoa tá falando isso pra mim? Ou você ia ficar muito triste, ou você ia ficar com muita raiva. Agora, a gente se olha no espelho, a gente diz isso tudo pra nós mesmos lá na frente do espelho. Ai, precisava puxar aqui, né? Ai, precisa melhorar aqui, ó. Ai, tô com uma mancha aqui. Ai, tô com não sei o quê. Ai, minha barriga tá assim. Então, você se critica, você traz essa autocrítica. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso corpo de uma forma diferente, quando a gente começa a olhar para o nosso corpo e para a nossa vida de uma forma mais amorosa, a gente começa a ter um pouco mais de paciência com a gente e com os outros, né? Muitas vezes é difícil, é desafiador, você tá na família e parece que as pessoas fazem certos movimentos para te irritar, para te deixar fora do centro, né? Mas a gente precisa olhar para isso. Então, e assim, essa coisa do feminino é esse olhar de amor. E não é só o olhar de amor para o outro. É a gente começar com a gente. Porque assim, se você tá inteira, se você está bem cuidada, se você está feliz, você vai ter o melhor para dar para o outro. Então, quando você está bem, você dá o seu melhor para o outro.
né? Então, por isso que a gente tem que começar com esse cuidado com a gente mesmo. E a gente tem que parar com essa mania de olhar sempre para o outro, querer ajudar o outro, e a gente vai ficando em segundo plano. Porque a vida, ela passa tão rápida que vamos supor que você já tem aí 50 anos de idade. Colocando na média de vida aí de hoje em dia, 80, 90 anos, você vai ter mais 40 anos de vida. Então, se você olhar para os 50 anos que você já viveu, o quanto que você já se permitiu se cuidar, o quanto você já se permitiu cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, quanto você se porque assim, nós somos cíclicas, né? Isso que eu vou falar no grupo lá também. Esse grupo de 30 dias, ele vai trazer muitas informações. Então, nós somos cíclicas e a gente meio que a gente utiliza essa ciclicidade das fases da lua e do nosso ciclo menstrual. Então, o nosso ciclo, ele é mais ou menos parecido com as fases da lua, né? Então, nós temos a fase de pré-menstrual, que a gente fala que é a TPM, aí você tem a fase que é onde você já está no ciclo, aí você tem a fase aonde você está com os hormônios, né, que é para você ter a ovulação. Então a gente tem todo esse processo. E cada fase dessa, eu não vou me aprofundar aqui, porque isso eu vou estar fazendo lá no grupo, mas só para a gente entender, para contextualizar. Então, essas fases da lua, né? Lua nova, lua minguante, a lua cheia e a lua nova, cheia, minguante. Aí tem o outro que eu esqueci o nome, mas é essa aí. São as quatro. Essas 4 fases. Então, cada fase a gente vai estar em uma energia. Então, a gente tem a energia da fase minguante. A fase minguante, que é onde a gente está hoje, que começou ontem, a lua minguante, e aí eu até coloquei nos meus grupos, coloquei nos meus status aí, quem tá nessa energia da lua minguante, aproveita essa energia, porque ela é uma lua forte, para quê? Para você liberar tudo que você não quer, então você vai soltar, vai arrumar guarda-roupa, vai tirar roupa velha, vai, sabe, organizar, e para você também fazer uma autoanálise de pensamentos, de sentimentos, tudo que você não quiser mais, descarte agora, porque essa é uma fase ideal para o descarte, porque ela é uma fase que tá tudo minguado, que tá tudo, né, tá tudo mais denso, tá tudo mais reprimido, então isso é normal. E aí nós temos na lua cheia todo mundo se sente, né, poderoso, porque tudo é mais claro, é mais cheio, mais sensual, então as mulheres se sentem assim. Então nós temos as fases, e tem fases que a gente tá mais introspectiva, que a gente não quer, né, tá fazendo muitas coisas, então crescente, aí depois quando vem essa energia da lua crescente, a gente tá começando às vezes colocar novos projetos, então aonde você está estruturando certas coisas. Então, se vocês notarem o nosso ciclo, né, de mulher, nosso ciclo menstrual, ele é assim também. Então, no pré-menstrual, como que você tá? Você tá derrubada, querendo ficar na cama ou querendo morder alguém, porque você fica irritada, você fica, né? Então, são essas energias que são movidas. E nós somos cíclicas. Os homens, eles têm uma linearidade mais top do que a gente, né? Porque eles não têm esse ciclo. E os hormônios dos homens, eles não têm esses picos que nós temos. Porque o deles, né, é uma coisa mais linear, vai numa linha meio que reta. Quando ele chega depois dos 40 e poucos, aí começa a ter uma queda, que já entra na andropausa, tudo. Mas fora isso, não, eles têm uma linearidade. Então, eles vão nessa linha deles aí de não ter esse ciclo menstrual, porque eu falo que dentro de um mês a gente vira santo, vira o cão e tudo mais, porque são os hormônios. Aí vem as fases da lua, aí vem, sabe? Então tudo isso vai deixando a mulher meio
perturbada, né? Vamos falar aí, vamos deixando a mulher meio perturbada. Então, quando eu venho trazendo esses grupos aí de sagrado feminino, de reconexão com o feminino, eu não falo muito de sagrado feminino porque foi o que eu falei lá no início da live. Quando a gente fala essa palavra sagrado feminino, né, essas duas palavras aí, todo mundo imagina um monte de mulher dançando no meio da floresta, com um monte de vela lá, ou lâmpada na mão, sei lá, e todo mundo dançando de vestido branco, como se fosse naquela época lá dos celtas lá. E não tem nada a ver, não é isso. Ai, vou sair abraçando árvore, esse é o meu sagrado feminino. Não, né? É muito além disso. Isso não é... Hoje em dia a gente não... Acaba não tendo, claro que deve ter grupos por aí que eles fazem isso, porque tem a cura pelo cacau, tem várias curas aí que a gente faz, mas isso aí é uma outra disposição. Quando eu trago essa coisa do sagrado feminino, junto com as ferramentas energéticas que eu trabalho, é para liberar todas as energias, todas as emoções que a gente traz da nossa ancestralidade. Porque, olha, pensa, olha para você hoje. Se você pensar em você como uma mulher, né, hoje, você é a parte melhor da sua ancestralidade, porque tudo que a sua ancestralidade passou, olha que sua mãe passou, com suas avós, bisavós, tataravós. Então, se vocês olharem lá para trás, toda essa linhagem, vocês vão perceber que você está numa posição melhor. Por quê? Porque em 1900 lá, as mulheres tinham que ir para a rua fazer passeata para conseguir direitos, melhores condições de trabalho, menor carga horária, né? Então, e hoje nós não passamos por isso. Hoje a gente vai para o mercado de trabalho. Muitas vezes ainda existe aquela diferença, mas ainda vamos com mais facilidade, né? A gente pode sair para trabalhar. Teve épocas aí que as nossas tataravós, por exemplo, elas não podiam nem cogitar de sair, elas não tinham direito nem ao voto. Então, percebe? Então, o nosso feminino, ele foi muito abafado. E na época lá da Inquisição, mataram-se muitas mulheres porque diziam que as mulheres eram bruxas. Mas não é porque as mulheres... Se fosse assim, ó, se eu tivesse na Inquisição hoje em dia, tá lascado, porque já tava lá na fogueira já. Porque, olha, imagina, uma pessoa trabalhar... Eu tô trabalhando com um grupo de 30 dias, olha, eu tenho mulheres, quer ver? Eu tenho os lugares que elas são aqui, ó. Santa Catarina, Cuiabá, São Paulo, Irlanda, Ceará, onde mais? Rio de Janeiro, aí tem de Ribeirão Pires, tem de Mauá, tem de São Paulo. Então, assim, olha o bando de mulher que eu tenho de vários lugares, olha que delícia. E eu trabalho ferramentas energéticas. Então, assim, se hoje eu estivesse no tempo de Inquisição, eu estaria com certeza na fogueira, porque, assim, estou trabalhando uma parte energética de mulheres que estão tão longe. E é um grupo maravilhoso, que tá cada uma em um estado, em um lugar. Mas hoje eu já fiz o atendimento do grupo, já conversei com elas lá, né? Já colocamos, já coloquei os grupos, os áudios no grupo, tudo. Então, e aí o que acontece? Por que as mulheres eram queimadas? Porque nós mulheres, nós temos o dom da cura. Nós temos a feminilidade, nós temos o amor. Já ouviram dizer que o amor cura? Então, a maior cura é a do coração. A conexão com o coração, o Instituto Hertz, eles estão fazendo várias pesquisas dentro dessa conexão com o coração, e eles dizem que o coração, ele tem a maior potência que a gente tem é a energia do nosso coração. Ela é mais forte do que a nossa energia mental, que as pessoas dizem que a parte mental é a mais forte, mas os estudos estão comprovando que a nossa energia de coração ela é mais forte. Então, por quê? Porque nós temos o poder de cura. Nós, como mulheres, a gente tem o dom do quê? De fazer chás. A gente sabe aquela coisa das avós que trouxeram lá de trás? Então, por isso que na Inquisição muitas mulheres eram lá colocadas como bruxa, porque elas tinham o dom da cura, porque elas tinham intuição, então, e as mulheres eram cíclicas, elas usavam as fases da lua para, de repente, fazer um remédio, um chá, alguma coisa, e isso trazia o conforto e a cura para as pessoas. Só que o patriarcado, né, ele não permitia que as mulheres tivessem esse dom, porque eles não queriam perder poder. E aonde essas mulheres começaram a ser queimadas lá.
Então, percebe? E hoje nós estamos aí, se fosse assim, né? Um monte de gente aí tava lascada aí, a mulherada. Mas a gente já não tá mais nessa época. E aí, hoje, a gente percebe, sim, quantas mães que às vezes o filho tá lá doente, aí dizem que a oração de uma mãe, ela arrebenta as portas do céu. E isso é verdade, por quê? Porque a mãe coloca todo o amor dela, né? E é aonde Deus e os anjos ali vão e fazem o processo todo de cura. Então, percebem? Então, essa reconexão com o feminino, ela é extremamente importante. Então, hoje eu passei, assim, para dar uma pincelada sobre esse assunto, que eu acho um assunto bem bacana. Vou começar a trazer pequenos, né, talvez uns reels, algumas coisas assim, mas para comunicar também que o grupo iniciou hoje. Amanhã nós vamos ter uma aula. Eu tô pensando aqui, talvez deixar essa aula aberta. Não sei se eu coloco no Instagram, talvez eu coloque aqui, ou entrem, quem quiser participar dessa aula, eu vou colocar o link num grupo que eu tenho, que é o grupo principal do biomagnetismo. Se vocês quiserem participar da aula, eu faço pelo Google Meet, vocês podem entrar para vocês ouvirem toda a aula e ver se faz sentido, porque se fizer sentido para vocês, entra no grupo. O valor tá super bacana, são 30 dias de atendimento, né? Então, a gente vai trabalhar com desprogramação neurobiológica, vai trabalhar com biomagnetismo, a gente vai trabalhar com as perguntas que fazem a nossa expansão de consciência. Eu vou trabalhar com a desativação emocional. Então, assim, vão ser várias ferramentas que a gente vai estar trazendo e muita consciência mesmo para a gente começar a fazer essas conexões, trazer exercícios. Hoje eu coloquei lá no grupo já um áudio de limpeza do ventre, né? Com a DNB, então liberando algumas memórias de ancestralidade. Então, assim, se você tiver interesse, manda um direct para mim e eu coloco vocês no grupo, ou vai lá na minha bio, entra no grupo principal lá do biomagnetismo, que acho que é novidades, biomagnetismo novidades, se eu não me engano, tá com esse nome, entra. E amanhã eu vou deixar essa aula aberta, mas aí eu não vou fazer aqui no Instagram, eu vou fazer pelo Google Meet, né? Porque o pessoal já me pagou, já tudo fechado lá, então talvez eu inicie no Instagram, mas aí eu vou pro Google Meet. Então depois, se vocês quiserem entrar no acesso, vou deixar aberto, e aí vocês vejam se faz sentido tá entrando, e aí mandam um direct para entrar lá no grupo. Serão 30 dias de atendimento, eu tenho certeza que vai ser transformador, tá bom? Então, gratidão a todos que passaram por aqui, quem colocou os comentários aí, gratidão, meninas. E quem estiver assistindo depois essa live, hoje eu não vou fazer desativação, amanhã eu volto e faço uma desativação emocional para vocês, tá bom? E entra no grupo lá, compartilha essa live, depois que eu colocar essa live lá no ar, vai lá e comenta, fala se fez sentido para você, se você concorda com o tema, se você tem alguma abordagem aí diferente, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo.